Olá, tudo bem? Este é o episódio de número 308 de O Fechamento. Nesse episódio, discutiremos a expansão da televisão e do poder de influência chinês no continente africano, com base no livro Chinese Television and Soft Power in Africa, da autora Angela Lewis. E este é um tema que exige muita sobriedade da nossa parte. Com certeza. Para as pessoas que nos acompanham hoje, é fundamental estabelecer desde o princípio que essa nossa conversa vai transitar por caminhos diplomáticos e comerciais, assim, bastante intrincados. Sim. O nosso objetivo aqui é investigar as táticas de uma corporação privada específica da área de telecomunicações. Precisamos entender os laços que essa empresa mantém com o governo chinês e, de forma atenta, observar as reações das populações locais africanas. É um cenário vasto. Pois é. Não se trata apenas de instalar antenas parabólicas ou passar cabos de fibra ótica. Estamos diante de uma engenharia de percepção pública. Uma estrutura que opera em múltiplos níveis e altera a forma como milhões de indivíduos passam a compreender o mundo ao seu redor. Veja bem, para dar o devido contexto a essa grande movimentação, nós precisamos recuar um pouco no tempo, mais especificamente para o ano de 2001. Um marco histórico. Precisamente. Foi nesse período que a China oficializou a sua entrada na Organização Mundial do Comércio. E a partir daquele momento, o Estado chinês estabeleceu um projeto muito claro, de longo prazo: a criação de marcas globais genuínas. O objetivo era desenvolver corporações que tivessem o mesmo nível de reconhecimento, de peso diplomático e de prestígio que as gigantes ocidentais da mídia e da tecnologia já possuíam. Sim, e a ideia por trás dessa projeção de poder corporativo era bem específica. Exatamente, ou melhor, precisamente isso. A intenção era combater uma narrativa de ameaça chinesa. Uma percepção que, segundo a pesquisa da Angela Lewis, tem sido frequentemente propagada por grandes conglomerados de comunicação do Ocidente há décadas. É verdade. Hoje, os resultados dessa política são bastante visíveis. Temos empresas como a Huawei, que lidera o fornecimento de infraestrutura em dezenas de países, ou o Douyin, que todos conhecem globalmente como TikTok, que simplesmente redefiniu o consumo de vídeos curtos no mundo. Mas aí surge um grande ponto de interrogação diante dessa expansão global, que é a verdadeira natureza da independência dessas corporações. A linha invisível do controle. Isso. O livro da Angela Lewis levanta uma questão central que direciona a nossa conversa. Até que limite essas corporações gigantescas atuam segundo as lógicas normais do livre mercado e em que momento elas se tornam instrumentos altamente disciplinados da política externa de Pequim. É uma dinâmica fascinante. E para ilustrar a rigidez dessa fronteira, a autora narra um episódio muito simbólico. Muito. Um caso envolvendo o bilionário Jack Ma, que é o cofundador do Alibaba. Para quem nos ouve, ele já foi considerado o empresário mais famoso e influente da China. O Jack Ma havia criado um reality show televisivo inteiramente voltado para o continente africano. O programa se chamava Africa's Business Heroes, ou Os Heróis dos Negócios da África. E o conceito desse programa era bastante ambicioso. A premissa oficial era identificar, cultivar e também financiar jovens empreendedores africanos brilhantes. O formato muito popular. Sim, mas através desta iniciativa filantrópica e de entretenimento, o Jack Ma estava, na prática, alinhando as mentes desses jovens talentos às normas de negócios e à ética de trabalho do ecossistema corporativo chinês. Era a personificação perfeita de uma diplomacia não estatal. Um poder brando. Perfeito. Tinha um rosto amigável, uma roupagem moderna e um olhar voltado para o desenvolvimento de novos mercados. O próprio Jack Ma atuava como o principal jurado do programa. Ele era o grande chamariz de audiência. Contudo, esse cenário todo mudou de maneira drástica. Isso ocorreu em outubro de 2020. Um momento de ruptura. Durante um evento financeiro de altíssimo escalão, realizado na cidade de Xangai, perante autoridades reguladoras do governo chinês, o Jack Ma proferiu um discurso bastante crítico. Ele foi longe demais, não foi? Ele questionou publicamente a estrutura do sistema financeiro do seu próprio país
Ele afirmou que os bancos estatais operavam com uma, e aqui eu cito as palavras dele, mentalidade de casa de penhores. Uma acusação pesada. Sim, ele argumentou que essas instituições exigiam garantias excessivas que sufocavam a inovação tecnológica. E a resposta institucional a essa crítica não foi debatida em fóruns abertos. Não houve espaço para negociação. Nenhuma. Foi uma resposta imediata, silenciosa e com um peso financeiro que não tem muitos precedentes na história do mercado de capitais. As consequências atingiram a própria estrutura dos negócios dele. A oferta pública inicial do Ant Group, que era o braço financeiro do Alibaba, foi bloqueada pelas autoridades estatais dias antes do seu lançamento nas bolsas de Xangai e Hong Kong. E os números eram gigantescos. Gigantescos. Para os nossos ouvintes terem a dimensão exata desse evento, a oferta estava avaliada em impressionantes 37 bilhões de dólares. Seria a maior captação de recursos da história financeira global até aquele momento específico, e foi paralisada por uma decisão estatal. E esse bloqueio financeiro foi acompanhado de um movimento ainda mais contundente do ponto de vista da imagem pública, não é? Com certeza. O Jack Ma, que era uma figura onipresente na mídia global, desapareceu do olhar público por muitos meses. Ele foi claramente orientado a manter um perfil totalmente recluso. E o impacto disso lá no projeto africano dele foi instantâneo. Foi imediato. Ele simplesmente não compareceu à final do seu próprio reality show, o Africa's Business Heroes. Mais do que isso, a imagem dele foi fisicamente removida. Ele foi apagado de todos os materiais promocionais, de todos os vídeos e das campanhas do programa lá no continente africano. O significado prático dessa sequência de eventos para a pesquisa do livro é inequívoco. Fica demonstrado que corporações ou indivíduos de origem chinesa, não importa o alcance global ou a quantidade de capital acumulado que possuam, operam sempre sobre uma margem de autonomia rigidamente delimitada pelo Estado. Há um teto claro ali. Sim, se as declarações ou atitudes de um ator privado entrarem em conflito com as diretrizes de Pequim ou se elas ameaçarem arranhar a imagem institucional que o país deseja projetar, esse ator sofrerá ações disciplinares muito severas. E suma, a expansão da influência internacional da China não tolera vozes dissonantes na sua linha de frente. E essa compreensão sobre os limites da iniciativa privada é a lente mais adequada para começarmos a observar a organização que ocupa o centro desse livro. A rede Star Times. Isso. A Star Times é uma provedora de TV por assinatura, com sede na China, que, com uma abordagem muito metódica e contínua, alcançou a marca de aproximadamente 30 milhões de usuários ativos em 20 nações africanas. É uma penetração de mercado colossal. E o grande diferencial tático da Star Times não foi tentar disputar os centros urbanos já consolidados. As empresas tradicionais de mídia, incluindo a sul-africana MultiChoice, já dominavam um público de alta renda nas capitais. A Star Times não foi bater de frente com elas. Eles olharam para onde ninguém estava olhando. Sim. A estratégia deles foi direcionar os recursos operacionais e a tecnologia para as áreas rurais e para os grupos demográficos de menor poder aquisitivo. Para as pessoas que nos escutam a partir de países em desenvolvimento, como o Brasil, essa dinâmica toda traz paralelos históricos muito evidentes. Bem lembrado. O que ocorre hoje nessas vilas rurais africanas espelha, guardadas as devidas proporções, o fenômeno da popularização das grandes antenas parabólicas no interior do nosso país em décadas passadas. A chegada do sinal onde antes havia apenas o silêncio. Nós estamos falando da inserção abrupta de um fluxo constante de imagens, de novas ideias, de produtos estrangeiros em lares que até muito pouco tempo antes viviam em um isolamento informacional quase que total. O impacto sociológico disso é formidável. O poder de formação de opinião que uma rede moderna de televisão passa a exercer sobre essas comunidades é gigantesco. Diante dessa constatação, uma dúvida econômica natural se impõe a qualquer analista. Como é possível manter a viabilidade financeira de uma operação tão pesada? Estamos falando de instalar quilômetros de cabos, antenas e integrar via satélite regiões remotas onde o poder de compra da população é extremamente restrito.
A matemática financeira convencional não fecha, não é? Não fecha. Um modelo de negócios puramente ocidental, que é focado no lucro a curto prazo, apontaria imediatamente que essas regiões são financeiramente inviáveis para receber essa infraestrutura de ponta. E é aí que entra a inteligência macroeconômica por trás da expansão. A solução encontrada passa por um mecanismo chamado FOCAC, que é sigla para o Fórum de Cooperação China-África. Nós precisamos entender bem o FOCAC. A arquitetura desse fórum representa um distanciamento pragmático imenso em relação ao modelo de assistência internacional capitaneado pela OCDE. A OCDE, lembrando, é a organização composta pelas nações mais industrializadas do Ocidente. É uma diferença de filosofia muito profunda. Sim, o modelo ocidental de ajuda financeira, ao longo das últimas décadas, quase sempre atrelou a liberação dos recursos a demandas rigorosas, como exigências de reformas institucionais ou a adoção de cartilhas econômicas nos países que recebem o auxílio. Já o modelo de assistência do FOCAC opera sobre uma lógica completamente distinta. O modelo chinês é baseado na liberação de empréstimos diretos e extremamente volumosos aos governos africanos, com o intuito de desenvolver obras de infraestrutura. E eles não exigem mudanças de regime. Nenhuma. A condição primária não é alterar a política local. A condição é, na verdade, uma cláusula estritamente comercial. Ah, e que cláusula é essa? Essa diretriz determina que os empréstimos concedidos pelos bancos de fomento chineses devem ser obrigatoriamente utilizados pelos governos africanos para a contratação de corporações da própria China. É um ciclo fechado. São essas empresas chinesas que ficarão responsáveis por executar as obras estruturais no continente. E é justamente nesse cruzamento entre o financiamento volumoso de Pequim e o mandato de execução corporativa que a StarTimes encontra o seu ambiente ideal de crescimento. O livro da Angela Lewis ilustra isso com clareza através de um programa chamado Projeto 10.000 Vilas. Esse projeto é o exemplo mais cristalino de como o FOCAC opera na prática. A magnitude do Projeto 10.000 Vilas revela muito das intenções dessa política internacional. O governo da China assumiu um compromisso diplomático formal. O objetivo era levar acesso irrestrito à televisão via satélite para 10.000 pequenos vilarejos rurais que estão distribuídos por todo o continente africano. Um esforço logístico imenso. E quem foi a empresa designada para a instalação de todos esses equipamentos? A StarTimes. Eles ficaram responsáveis pela manutenção técnica e pelo gerenciamento cotidiano dessa imensa rede de transmissão recém-criada. Ou seja, a infraestrutura física para as mídias ganha vida através do dinheiro estatal da China, com o aval de acordos bilaterais, enquanto uma corporação privada opera e distribui o sinal nas casas das pessoas diariamente. Com os cabos e as antenas instalados, o foco da nossa análise precisa se voltar de forma necessária para a camada do conteúdo. Porque, veja bem, o cabo é apenas a via de transporte. É o tubo por onde passa a informação. Sim, mas o que realmente molda a percepção do público é o que brilha na tela da sala deles. E a grade de programação da StarTimes é pensada estrategicamente. Não é um bloco rígido de propaganda governamental porque isso afastaria qualquer audiência no mundo. Ninguém assiste a isso por vontade própria. Eles são muito mais sofisticados que isso. Muito mais. Eles estruturaram um catálogo que oferece vasta quantidade de entretenimento puramente comercial e popular. A audiência tem acesso constante a novelas famosas e dramas românticos asiáticos e a um acervo colossal de filmes tradicionais de Kung Fu dublados. É o poder de atração do entretenimento. E no meio dessas opções de escape que gradativamente vão gerando um sentimento de familiaridade e simpatia pela cultura asiática, os assinantes também recebem canais de notícias patrocinados integralmente pelo Estado chinês, como é o caso da rede CGTN. A estratégia de longo prazo é sutil, não é? A intenção é que o telespectador consuma a visão geopolítica de Pequim sobre as tensões globais de uma forma muito fluida. Quase invisível. Eles vão diluindo lentamente aquela antiga narrativa de desconfiança e substituindo por uma visão de parceria contínua e benéfica. Mas as lideranças da StarTimes notaram algo fundamental.
Impor exclusivamente vozes e sotaques estrangeiros geraria um atrito cultural inevitável. Isso não se sustenta a longo prazo. E é aí que o livro nos apresenta uma tática importantíssima aplicada pela corporação, a tática da glocalização. A glocalização é um conceito central nessa nossa conversa. Define a ação de adaptar um serviço que é global ou uma tecnologia internacional à realidade cultural íntima de cada mercado local. Pensar globalmente, mas agir localmente. A StarTimes não economizou com legendas genéricas, por exemplo. A corporação começou a direcionar investimentos robustos para a criação de canais de televisão dedicados exclusivamente aos idiomas nativos. Canais falados inteiramente em línguas como o Igbo, o Hausa e o Yoruba, que possuem dezenas de milhões de falantes na Nigéria e países vizinhos. E também o idioma Twi, que é amplamente dominado pela população de Gana. O esforço de Pequim aqui é posicionar a empresa não como uma força invasora de fora para dentro, eles querem ser percebidos como uma parte orgânica, uma extensão natural da paisagem cultural da África. E há um vetor adicional muito inteligente nessa estratégia de glocalização que dialoga com a paixão popular. O esporte? O futebol. Nos países da África, de forma muito parecida com o que nós vivemos no Brasil, o futebol profissional mobiliza e unifica a sociedade de uma forma que o noticiário tradicional jamais conseguiria. É uma alavanca emocional. A StarTimes enxergou o esporte como a rota mais eficiente para estabelecer a confiança do público e fidelizar os assinantes de vez. Então, eles passaram a injetar muito capital direto no patrocínio esportivo nativo, adquiriram os direitos e passaram a dar suporte financeiro forte à Liga Principal de Futebol de Gana, por exemplo. E eles não pararam nos campeonatos locais. A empresa também adquiriu os direitos de transmissão de campeonatos europeus de primeiro escalão. A Bundesliga, que é a liga principal da Alemanha, foi incluída no pacote deles. Mas com um toque especial de glocalização. Sim. O diferencial foi a decisão de transmitir as partidas dos times alemães com a narração esportiva e os comentários técnicos totalmente dublados no idioma Twi. É uma fusão admirável de conceitos. Você entrega um produto de entretenimento ocidental de altíssimo valor de mercado, mas embalado com a entonação, as expressões populares e as características de uma língua profundamente ligada à identidade local de Gana. O telespectador sente que o produto fala a língua dele, literalmente. E para manter toda essa grande engrenagem narrativa e esportiva rodando de forma confiável, a StarTimes precisa obrigatoriamente de mão de obra que já possua a confiança do público africano. As faces conhecidas. A autora descreve esse movimento estruturado como uma diplomacia de terceira via, ou em inglês, a Track Tree Diplomacy. Vale a pena desdobrar esse conceito para quem nos ouve? Claro! Se nós pensarmos na diplomacia de primeira via, estamos falando dos encontros formais entre presidentes e chefes de Estado. A segunda via geralmente envolve as universidades, os institutos de pesquisa, as ONGs. E a terceira via? A terceira via é focada na base, na construção e manutenção direta com os formadores de opinião do cotidiano, os jornalistas, os narradores de rádio, os influenciadores locais. O livro documenta, inclusive, a experiência pessoal de um jornalista esportivo ganense que foi contratado para trabalhar em uma grande parceria com a StarTimes. E o relato desse profissional nos traz luzes importantes sobre a natureza transacional dessa relação toda. Não é uma submissão cega. A empresa chinesa chega oferecendo a esses profissionais um nível de acesso a recursos tecnológicos que eles não tinham antes. Há uma evolução técnica real. Eles recebem treinamento para usar equipamentos de ponta, aprendem novas lógicas de transmissão e participam de produções com orçamentos que elevam o padrão geral de mercado do país. Muitos também são convidados para viagens de intercâmbio às sedes asiáticas da corporação. O benefício é mútuo, na verdade. Sim. O benefício para a StarTimes é imediato. Ao colocar a sua marca, o seu logotipo, ao lado do rosto de um jornalista local que é amplamente respeitado, a empresa estrangeira ganha uma chancela de legitimidade automática perante as famílias africanas. O público sente, de fato, que o que consome é um produto da sua própria comunidade. Contudo, nós não podemos ignorar as tensões internas desse modelo.
O livro faz questão de relatar que existe, sim, muita gratidão por parte dos profissionais pelas oportunidades de capacitação técnica, mas essa relação não é uma subordinação passiva. Há demandas na mesa. Os jornalistas e técnicos africanos impõem exigências. Há uma pressão contínua por contratos laborais mais justos, pedidos de melhorias nas condições do trabalho no dia a dia e uma cobrança firme para que todas aquelas promessas de investimentos duradouros prometidas pela infraestrutura chinesa sejam efetivamente cumpridas. É um jogo de forças diário. Os profissionais da mídia querem avançar em suas carreiras, isso é natural. Mas eles cultivam um certo grau de cautela para que não se tornem meramente peças de relações públicas descartáveis para os interesses do outro lado do mundo. E essa ressalva toda nos encaminha de forma muito direta para o debate sociológico mais espinhoso que a autora apresenta em sua pesquisa. As diferentes percepções continentais. Como o continente africano tem reagido e assimilado toda essa veloz expansão de influência em seu território. A verdade é que os estudiosos locais estão profundamente divididos. Há uma sólida corrente de pensamento que opta por focar exclusivamente na questão prática, nos enormes ganhos estruturais. Os resultados palpáveis. Populações inteiras que, até a década passada, estavam à margem das redes de telecomunicações do século XXI, agora têm acesso imediato à informação. Isso significa ter previsões meteorológicas atualizadas para a agricultura da região, acesso a campanhas emergenciais de saúde pública, além dos programas educacionais. É inegável que esse salto tecnológico tem ajudado muito e foi executado em uma velocidade que as agências europeias de auxílio jamais conseguiram atingir. Nós devemos ser justos nessa avaliação. Se olharmos o cenário friamente, as grandes e bilionárias corporações midiáticas do Ocidente deixaram um vácuo imenso de atendimento nessas zonas rurais. Sim, porque as classificavam como áreas que dariam prejuízo. E sob essa perspectiva comercial, a operação da StarTimes e dos investimentos chineses não seria apenas um movimento lógico de preenchimento de um mercado que foi voluntariamente abandonado pelos ocidentais. É uma leitura válida. Muitos argumentam que a presença da China na África, nesse sentido informacional, é uma consequência direta da falha e da miopia econômica do Ocidente em reconhecer a importância das populações rurais. Sem dúvida. Essa posição tem defensores articulados nas relações internacionais. Mas existe um contraponto sério a essa visão otimista. Um alerta bastante fundamentado que o livro faz questão de trazer. O acadêmico de Gana. Sim, a pesquisa introduz a tese de um estudioso nomeado como o acadêmico de mídia A, lá de Gana. Ele sustenta que todo esse movimento logístico não pode, em hipótese alguma, ser interpretado de forma ingênua como apenas um projeto de filantropia digital ou de inclusão. Ele enxerga uma estratégia de dominação sutil. Ele defende que isso é uma manobra amplamente calculada para estabelecer ao longo das próximas décadas o domínio absoluto sobre o espaço aéreo soberano e sobre todo o ecossistema informacional dessas nações independentes. A preocupação central desse estudioso ganense é o que podemos chamar de neocolonialismo tecnológico. Uma nova forma de dependência. A tese dele é que, no fim das contas, as nações africanas estariam apenas substituindo um histórico conhecido de vulnerabilidade econômica em relação às capitais da Europa por uma nova teia de dependência técnica ancorada inteiramente na infraestrutura fornecida por Pequim. E a estética local, a globalização, entra como um disfarce para isso, segundo essa visão. Exato. É precisamente isso. O uso de jornalistas locais, a dublagem nos idiomas nativos, tudo isso fornece aos canais de televisão uma estética que parece legitimamente pan-africana, mas é superficial, porque o verdadeiro poder de decisão final nunca muda de fuso horário. E aí tocamos no conceito de agências. Sim, a agência, que é a capacidade sociológica que um grupo possui de agir de maneira realmente independente, de ditar suas próprias narrativas jornalísticas, bate em um teto de vidro invisível. O exame do fluxo do dinheiro comprova essa limitação contundente. Uma diretoria africana pode muito bem inovar, pode criar grades de entretenimento e liderar a rotina. Mas a chave do cofre, o poder de desligar o sistema, a palavra final sobre orçamentos enormes
E as diretrizes editoriais sobre o que pode ou não ser noticiado em coberturas geopolíticas tensas, tudo isso continua sentado nos conselhos de administração das empresas na Ásia. O controle não foi terceirizado. Não foi. Se amanhã algum âncora renomado lá de Gana resolver usar a infraestrutura da emissora para tecer críticas ferozes a algum desvio na política externa chinesa, nós já sabemos o que vai acontecer. O histórico do episódio de Jack Ma, que discutimos agora há pouco, nos dá uma pista bastante sombria de como essa suposta independência editorial seria silenciada rapidamente. Para resumirmos de forma muito objetiva o cenário traçado pela Angela Lewis, nós estamos testemunhando uma zona de contato intensa entre duas forças muito preeminentes. De um lado, você tem governos de nações africanas lidando com déficits alarmantes em infraestrutura física, precisando desesperadamente incluir seus cidadãos na era digital. Uma urgência social e tecnológica palpável. Do outro lado dessa equação, encontra-se o Estado chinês, com um excedente massivo de capital à disposição, necessitando de novos mercados para aplicar a sua enorme capacidade de produção de tecnologia e, acima de tudo, focado em moldar uma reputação global benevolente através de entidades empresariais como a StarTimes. O que resulta dessa equação é uma simbiose complexa. É uma relação que entrega resultados imediatos em termos de conectividade, mas que ao mesmo tempo condiciona o futuro do fluxo de informações soberanas às decisões de credores internacionais. Encerrando então essa nossa análise sobre o material e as ricas reflexões expostas no livro, nós podemos lançar uma projeção sobre o que o futuro reserva para a mídia global, incluindo países em desenvolvimento como os nossos. É um exercício mental importante para concluirmos. Nós passamos os últimos minutos comentando exaustivamente sobre a utilidade da mão de obra local, essa diplomacia de terceira via. O fato de que a China precisa hoje de rostos e vozes locais de jornalistas africanos para humanizar sua expansão e dar credibilidade às empresas. E qual o cenário que se aproxima com a tecnologia atual? Se nós observarmos a evolução desenfreada da inteligência artificial generativa, que hoje já tem capacidade técnica para clonar a prosódia das vozes, traduzir textos imensos com perfeição semântica e até mesmo gerar avatares fotorrealistas de seres humanos em tempo real. Isso muda tudo. A pergunta que nos resta é quanto tempo ainda levará até que essas grandes empresas de infraestrutura da mídia, vindas do exterior, não sintam mais a necessidade logística e financeira de contratar comunicadores ou profissionais da cultura local? É um horizonte de eventos bastante perturbador. A diplomacia de terceira via perderia o seu elo humano. Completamente. Pensemos bem. Logo, um algoritmo alimentado por servidores gigantescos na Ásia será capaz de mapear e analisar minuciosamente os padrões de consumo de notícias de uma vila isolada na Nigéria. E, num instante, gerar a imagem de um apresentador local virtual, falando com perfeição e de forma indetectável as gírias do idioma Hausa. Sem os custos trabalhistas ou o risco das opiniões contrárias. Sem sindicatos exigindo melhores condições. Sem questionamento sobre contratos locais. Quando esse poder de computação afastar totalmente a necessidade do ator humano na base cultural, aquela diplomacia de poder brando e de influência deixará de ser apenas amigável ou sutil. Ela se tornará absoluta, silenciosa, invisível e totalmente processada por máquinas que jamais cometerão a ousadia de questionar a mentalidade do sistema financeiro que as financia. Um questionamento profundo sobre onde termina a entrega de infraestrutura e onde de fato se inicia a perda da soberania mental de toda uma população conectada. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!